Fala galera, boa tarde. E aí pessoal, tá meio escuro aqui de me ver, né? Já que a câmera me pega melhor aqui. Opa, a câmera pra cá, ver se fica melhor, show de bola. E aí pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Manda aqui pra mim, pra eu saber. Pá. E aí galera, boa tarde, sabadão, hein? Caraca, faz tempo que a gente não faz uma live sábado, hein? A gente tava fazendo live aí toda semana esse ano, né? E esse ano também, além dessa proposta de a gente ter lives abertas toda semana, a gente vai ter uma vez por mês, tá? Que é o que a gente tá fazendo agora, inclusive, um desafio de portfólio, tá? Que vai ser, cara, um dashboard prático realmente aqui, pra a gente junto aqui fazer um projeto prático e aí vocês poderem adicionar mais uma coisa ao portfólio de vocês, tá? Mas antes da gente começar, deixa o like aqui, já deixa o like, quem não está inscrito no canal, se inscreve. Pega esse link aqui, quem é aluno, manda lá na comunidade do Discord, chama a galera, porque a gente teve que remarcar a live de quinta-feira para hoje. E aí pode ser que algumas pessoas acabaram sem saber, eu postei lá no Instagram, postei na comunidade do WhatsApp também, postei na comunidade do Discord. Mas me ajudem também, divulguem aí, tá? Porque pode ser que tem algumas pessoas que não estão sabendo que a gente está nesse momento ao vivo fazendo o primeiro dashboard financeiro do Profissão do SEC. Na Profissão do SEC tem mais de um ano e a gente nunca fez um projeto de dashboard financeiro, que é uma das principais áreas de análise de dados. E a gente vai fazer juntos hoje, tá? Então antes da gente começar, mais gente aqui, ó, o Márcio já comentou, algumas outras pessoas me ajudem aqui, ó, falando, ó, pô, João, o áudio tá legal, a imagem tá legal, me ajudem aqui e mandem, compartilhem o link aí pra galera ficar sabendo. O Rodrigo já perguntou se ela vai ficar salva e ela fica salva, tá, por uma semana aqui no YouTube e depois os alunos têm acesso para sempre a essa aula dentro da nossa plataforma, tá? Fechado? Show de bola, pessoal? E aí, vocês estão ansiosos aí, galera, pro projeto? Vocês estão ansiosos? Deixa eu chamar a galera lá no WhatsApp de novo. Bora, pessoal. Projetão prático aqui do ano. Show de bola, hein, galera? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui. Show de bola. Tô aqui no Power BI agora. E, pessoal, a gente não vai fazer uma aula introdutória ao Power BI, tá? Igual a gente fez no começo do ano. Tem uma live aqui nesse canal, inclusive, que tá salva ainda, em que a gente tem um mini curso de Power BI. É mais ou menos 1h e 20, onde eu te tiro do zero, eu faço junto contigo o seu primeiro relatório no Power BI, tá? Então aqui eu já estou assumindo que alguns conceitos básicos de Power BI você já sabe, fechado? Eu não estou assumindo que você está completamente zerado, mas fica tranquilo que a gente vai passando aqui algumas coisas e a gente vai explicando, fechado? Mas se você quer alguma coisa do completo zero, beleza? Pega essa aula aqui depois que a gente terminar e assiste a live que está gravada nesse canal, inclusive, uma live que tem quase 500 visualizações já, onde a gente te tira do zero e faz o seu primeiro dashboard com Power BI, tá? Então vamos lá, turma, eu tô aqui aberto com Power BI e a primeira coisa que eu preciso fazer para a gente poder começar a desempenhar o nosso trabalho aqui é importar a nossa base de dados, né? A gente vai fazer um dashboard financeiro, a primeira coisa que eu quero fazer é importar a base de dados aqui pra gente, beleza? Então vamos lá, vou clicar aqui em obter dados e a nossa base de dados que a gente vai importar para cá é uma base de dados em Excel, então vou clicar aqui pasta de trabalho Excel, beleza? Base de dados já está aqui, ó, e eu tenho 3 planilhas que eu vou importar para cá que eu vou usar como base de dados, tá? Eu tenho um plano de contas que ele diz ali a categoria das minhas receitas, né, dos meus gastos, beleza? E eu tenho tabelas também de pagamentos, né, que são custos e despesas, e tabelas de recebimentos, tá? Então primeiro vamos começar aqui importando o nosso plano de contas. Show de bola. E aí, ó, para quem nunca mexeu no Power BI, sempre que eu importo uma base de dados para dentro do Power BI, no caso a gente importou uma planilha em Excel aqui, ele dá tipo uma pré-visualização da tabela, tá? Que a gente está importando. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele aparece aqui pra gente, ó, uma pré-visualização da tabela, fechado? Então essa minha tabela, dimensão de plano de contas, ela tem um movimento, se é uma entrada ou se é uma saída, ela me indica se é uma receita operacional ou uma receita não operacional, se é um custo, se é uma despesa, variável, fixa, fechado? E aí a coisa que a gente aprendeu lá na nossa live, que a gente saiu do zero ao dashboard do Power BI,
a gente aprendeu que a gente nunca clica em carregar, né? Porque o Power BI, ele identifica ali as nossas colunas automaticamente, né? Ele trabalha com tipo de dados. Eu preciso pelo menos confirmar que o tipo dos meus dados estão corretos, né? Eu preciso limpar, preciso identificar se está tudo bem direitinho. Então sempre vou clicar em transformar dados para poder garantir isso tudo, tá? Então show de bola, eu estou com o Power Query aqui aberto. E aí quando eu clico em transformar dados, ele automaticamente abre essa telinha aqui para mim, que é a telinha do Power Query, tá? Que é o editor aqui que nos ajuda a transformar os dados do Power BI. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou olhar para essas colunas aqui da gente, olha só. E vocês podem perceber, para quem nunca mexeu com Power BI, que ele tem um iconezinho aqui do lado, ó, do nome de cada uma dessas colunas, tá vendo? Ele tem 1, 2, 3 depois de D, ABC do lado de todas as outras colunas. O que isso significa? Isso aqui indica pra gente o tipo da coluna que eu estou trabalhando, certo? Então se eu tenho um ABC do lado, significa que ela é uma coluna textual, beleza? Vamos dar uma olhada nessas colunas, né? Pô, entrada, saída, receita, custo, despesa. Então se eu dou uma olhada rápida nessas colunas, elas são sim colunas textuais, então tá tudo tranquilo. Se eu dou uma olhada na minha coluna de ID, são vários números, então também é uma coluna numérica. Power BI identificou todos os dados corretamente dessa tabela aqui, fechado? E aí se você quer ter uma noção de como que você pode editar os dados, né, trocar o tipo, ver quais são os tipos existentes, você pode clicar aqui no iconezinho, ó, que ele mostra para você aqui alguns tipos de dados dentro do Power BI. Então show de bola, ele importou bem direitinho para a gente a dimensão de plano de contas e agora eu vou clicar em nova fonte de novo, eu vou importar para a gente as nossas outras planilhas, começando pela planilha de pagamentos, que é aqui a mais complexa das que a gente vai importar aqui, tá bom? Então, quando eu importei a planilha de pagamentos, você viu que ele está um pouquinho diferente do que quando eu importei a planilha da dimensão de plano de contas, né? A dimensão de plano de contas só apareceu uma tabela. Essa aqui de pagamentos apareceu duas. O que isso significa? Que lá no Excel de pagamentos eu tenho duas abas, tá? Eu tenho uma aba que ela representa os pagamentos que eu fiz em 2017, fechado? E eu tenho outra aba que representa os pagamentos que eu fiz em 2018, beleza? É normal a gente ver isso no mercado, né? Até o setor de vendas é muito comum, sei lá, vendas desse mês de janeiro de 2024. Aí tem outra aba, vendas de dezembro de 2023. É super comum a gente ver alguma coisa desse tipo, né? No Excel a galera dividir os dados, cada aba ser um mês diferente. Então o que a gente vai fazer aqui, turma, a gente vai, ó, selecionar as duas para carregar. Então eu quero carregar as duas, eu quero carregar tanto os pagamentos de 2017 quanto os pagamentos de 2018, que eu vou trabalhar com esses 2 anos aqui na minha base de dados, tá? Então clico nas duas e aqui já não aparece mais para mim carregar ou transformar dados, tá? Que eu já estou dentro do Power Query. Então eu só preciso clicar OK e ele traz aqui para mim, olha só. E aquilo que eu vim falando para vocês, né? Sempre que eu importo uma base de dados para dentro do Power BI, eu preciso ir pro Power Query. Eu nunca vou carregar a base de dados direto. E a gente já viu uma coisa muito clara aqui dentro, né? Deixa eu até abrir o Excel para ver se fica mais fácil de mostrar para vocês, olha só. Deixa eu pegar aqui o Excel aqui pra gente, ó. Olha só, então esse aqui é o Excel que a gente está trabalhando. É muito comum a gente ver aqui. Então eu tenho uma planilha em Excel que ela está nesse formato, ela não está no formato de uma base de dados, você pode perceber, né? Eu tenho várias linhas em branco. Na verdade, eles até excluíram aquelas grades, né, que mostram as linhas, as células do Excel. E aqui eu tenho o código da conta de pagamento e eu tenho os meses aqui em colunas, ó. E eu tenho um título do gráfico aqui, que é custos de despesas mensais. E aí na hora que eu importo isso lá para o Power BI, o Power BI não entende. O Power BI ele não lê só isso aqui, que é a tabela que a gente quer, né? Então eu tenho que arrumar isso aqui no Power BI. Eu tenho que chegar aqui, olha só, essa minha primeira coluna tá tudo em branco, não preciso. Apertar o botão Delete. Ele até pergunta se eu tenho certeza que eu quero excluir essa coluna. E sim, eu tenho certeza. Opa, eu excluí a tabela de uma vez, pessoal. Aí acontece, né? Deixa eu importar de novo aqui, pagamentos. Opa, ele está dizendo que está aberto lá no Excel. Deixa eu fechar o Excel. Importar de novo, excluir a tabela, aí vai excluir a coluna. Vou importar as saídas 2018 de novo.
A Jaqueline perguntou aqui, ó, vai ficar gravado? Vai sim, viu, Jaqueline? Vai ficar gravado. Então, tô aqui em cima da coluna, ao invés de apertar delete para não correr o risco. Botão direito, olha só, remover. Então, removi a coluna. Só que mesmo assim, no momento que eu faço isso, ele ainda tem várias linhas lá no começo em branco. Ele tem várias linhas no começo em branco, porque lá no Excel, essas primeiras linhas eram aquele título enorme que a galera colocou, né? Custos e despesas mensais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar bem aqui, ó, eu vou dizer remover linhas. Eu quero excluir as primeiras linhas que estão em branco dentro da minha base de dados. Porque se você for perceber, ele só começa a mostrar os dados na linha 8, tá vendo? Ó? Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá tudo em branco. Tá tudo em branco. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Tá tudo em branco, certo? Tá tudo em branco, por quê? Porque foi o formato que o pessoal colocou no Excel. Então eu quero excluir as 7 primeiras linhas, porque só a partir da 8ª que começa a minha base de dados, tá? Então eu vou chegar bem aqui, ó, remover linhas, e eu tenho a opção, ó, de remover linhas superiores. Eu vou dizer aqui para o Power BI, ó, que eu quero remover as 7 primeiras linhas. Eu dou um OK aqui, ó, e aí pronto, deu OK, show de bola. Agora eu só tenho as linhas aqui, onde eu tenho as informações de dados. Olha só, primeira linha é o ID da conta. E aqui na segunda coluna é janeiro, terceiro, fevereiro, quarto, março, abril, maio, assim por diante. Só que ainda não está no formato que a gente quer. Você concorda comigo? Ainda não está no formato que a gente quer. Ainda não parece uma base de dados. Próxima coisa que eu tenho que fazer é pegar essa minha primeira linha. Percebe aqui, ó, ID da conta era para ser o nome da coluna. Janeiro de 2018 era para ser o nome da coluna. Né? Se eu volto lá no Excel, abrir o Excel aqui de novo, a Jaqueline perguntou que se vai ficar gravado. Sim, Jaqueline, vai ficar gravado, tá? Mas ao vivo é até melhor, porque vocês podem interagir, podem fazer pergunta, mas vai ficar gravado sim. Quando eu entro no Excel, olha só, cada nomezinho desse, ó, é um título de coluna, tá vendo? Ó? Abril, maio, junho, julho, agosto, isso é o nome das colunas que tem os dados. Porque abaixo daquilo são os meus dados para agosto, são os meus dados para setembro, são os meus dados para outubro. Então eu quero transformar isso aqui dentro do Power BI em nome de coluna. Como que eu faço isso? Bem aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho, né? Eu vou vir aqui no canto superior, um pouquinho para a direita, eu tenho essa opção aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Daí eu clico aqui, perfeito, ele já identificou tudo isso aqui como cabeçalho, assim como está lá no Excel, tá? E aqui no Power BI, a gente vai aprender ao longo do tempo, tá? Mas a gente não faz cálculo de total dentro das tabelas. A gente vai ver isso hoje, tá? Inclusive. A gente não faz cálculo de total dentro das tabelas, certo? A gente não cria colunas para calcular o total das coisas. Lá no Excel eu posso até fazer uma coluna de total, fica mais rápido de eu ver. No Power BI eu não faço isso, tá? Porque isso, quando a gente está falando de tabelas maiores, faz com que meu relatório ele fique um pouquinho mais lento, tá? Então eu só crio coluna dentro dessas tabelas quando eu quiser criar alguma coluna condicional, alguma coluna categórica, né? Sei lá, o tipo da minha variável, se é uma variável ali, se é uma receita fixa, se é uma receita variável, isso aí eu posso criar uma coluna. Mas se eu vou criar uma coluna para fazer um cálculo de total, eu não crio isso. Eu faço isso na linguagem DAX, que a gente vai fazer mais tarde, tá? Então essa coluna aqui eu também vou apagar, beleza? Então show de bola. Agora eu tenho aqui uma base gigantesca dentro do Power BI, que eu tenho o ID da minha conta e eu tenho todos os meses ao longo do ano de 2018, perfeito? Tenho todos os meses ao longo do ano de 2018. Só que cada coluna dessa é um ano diferente. Imagina que quando eu chegar lá num gráfico do Power BI, eu vou colocar o que, né? Eu vou colocar dentro do meu gráfico, eu quero colocar o quê? Eu quero colocar data, eu quero colocar, o valor do meu pagamento. Eu quero ver, sei lá, eu quero ter um gráfico de pagamentos, né, de despesa ao longo do tempo, por exemplo. Então, vou ter aqui a data, eu vou ter a minha despesa, né? Eu vou conseguir ver quanto que eu tive de despesa para cada mês. Só que aqui não fica fácil do Power BI identificar qual que é o mês, porque o mês está no nome da coluna. Eu precisaria do mês sendo uma coluna específica, né? Igual a gente já está acostumado a ver. Eu precisaria de uma coluna aqui
sendo a coluna de data e outra coluna sendo a coluna de valor. Putz, como que eu faço isso? Como que eu saio de ter uma base assim, que a gente vê isso, nossa, isso é muito comum no Excel. Como que eu saio de uma base que eu tenho cada coluna sendo um mês para ter uma base de dados onde eu tenho data, valor, e eu tenho linha, janeiro, valor de janeiro, a outra linha, fevereiro, valor para fevereiro, na outra linha, março, valor para março. Como que eu faço isso? Olha só, eu vou selecionar, ó, todas as minhas colunas, Ctrl A, selecionei todas as colunas. Eu vou desmarcar ID da conta. Selecionei todas as colunas, segurando Ctrl, desmarquei ID da conta, né? Ctrl A, selecionei tudo, segurando Ctrl, desmarquei ID da conta. Eu vou clicar com o botão direito aqui, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, transformar colunas em linhas, tá? Transformar colunas em linhas. O que é que isso vai fazer? Olha só. Na hora que eu faço isso, que eu clico em transformar colunas em linhas, percebe para mim, ó, que o nome das colunas, eles viraram linhas, ó. Janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março de 2018, abril de 2018, e eu tenho em outra coluna o valor de cada um desses meses. Fica muito mais fácil eu trabalhar assim no Power BI. Eu vou mudar o nome disso aqui, ó, para data, tá? Opa, botei só DAT, daqui para data. Perfeito, mudei para data. Só que essa minha coluna de data, ela tá como tipo textual. Isso não é uma coluna de tipo textual, isso é uma coluna de tipo data, né? Eu vou clicar aqui em ABC, ó, e vou mudar isso aqui somente para data, e ele automaticamente ele já identifica aqui, ó, 1/18/2024. Ele deu alguns erros, ó. Deu alguns erros provavelmente porque meu Power BI deve estar em inglês, né? Ele não está sabendo que é 10/2018, né? Porque em inglês é December, né? Não dezembro. Então deixa eu só ver se meu Power BI está em inglês aqui ainda. Eu acredito que eu tinha trocado para a aula de hoje. Português Brasil. Tá em inglês. Deixa eu trocar para português, tá? Porque ele acabou identificando errado aqui, porque ele estava em inglês. Então deixa eu mudar para português Brasil. Português Brasil. Deixa eu voltar uma, vim para cá. Pronto. Não tem mais erro. Para quem não entendeu aí, ó, vou digitar no chat, ó. ABR18, né? Na hora que ele tentou identificar qual que era a data ABR18, ele não conseguiu identificar. Por quê? Porque na língua inglesa, abril é April, então é APR, né? E aí, como eu trabalho com cliente para fora, né? Normalmente meu Power BI fica em inglês, aí ele acabou identificando errado. Assim que eu mudei a língua para português, deu tudo certo, show de bola. Então agora eu tenho uma tabela toda limpadinha, bem bonitinha. E galera, isso aqui é muito comum com Excel, né? Só que em pouquíssimo tempo a gente já aprendeu aqui como que eu pego uma base de Excel dessa maneira aqui, ó. Dessa forma aqui, eu torno possível trabalhar com isso aqui dentro do Power BI. Porque eu não consigo trabalhar com uma tabela dessa dentro do Power BI assim. Daí eu vou lá no Power BI, eu limpo e eu transformo ela em uma tabela que eu consiga trabalhar lá no Power BI. Perfeito, show de bola. E agora eu preciso fazer a mesma coisa para a planilha de 2017. Preciso fazer exatamente a mesma coisa. Só que eu, João Pedro, eu não gosto de fazer o mesmo trabalho mais de uma vez. Não gosto. Eu gosto de automatizar e fazer tudo de uma vez só. Ao invés de ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, eu gosto de fazer uma vez. Eu gosto de automatizar o trabalho. Então, ao invés de eu fazer toda a limpeza que a gente acabou de fazer na planilha de 2018, eu vou fazer tudo isso automaticamente para as duas planilhas. Alguém sabe como que faz isso? Eu acabei de executar várias transformações aqui para a planilha de pagamentos 2018 e a gente vai fazer tudo automaticamente para 2017. Alguém sabe como que faz isso? Manda aqui no chat, quem que sabe como faz isso. Mandar uma dica aqui para vocês. Vamos lá. Pessoal, então eu vou só preparar essa tabela aqui, fechado? Eu vou só prepará-la aqui para ela ficar do jeitinho que a gente quer trabalhar, fechado? Então a única coisa que eu vou fazer, vou chegar aqui, remover linhas, ó. Mover linhas superiores, eu vou remover as 7 primeiras linhas. Só vou fazer isso. Remover as 7 primeiras linhas. Daí eu vou bem aqui, ó, na planilha Saídas 2018
E o Power BI, ele tem uma coisa muito legal dentro do Power Query, que é assim, quando eu estou no Excel, eu fiz alguma coisa que eu quero voltar uma etapa, eu sempre aperto Ctrl Z. Normalmente é assim no computador, né? Eu digito alguma coisa, puta, não era para eu ter feito isso. Vou lá, Ctrl Z, consigo voltar uma etapa. Dentro do Power Query, eu não consigo apertar Ctrl Z, não existe esse comando Ctrl Z para eu poder voltar. Só que dentro do Power Query tem algo ainda mais poderoso, que é esse negócio aqui, ó, de etapas aplicadas. Então, cada coisa que eu faço dentro da minha base de dados, ela fica documentada aqui para sempre. Presta atenção, olha só. Quando eu volto uma etapa, o tipo da minha coluna data tá texto. Quando eu vou para a próxima de novo, ele tá data. Ele tá aqui tipo alterado. Quando eu venho para cá, olha só, o nome da minha coluna de data ainda tá atributo, porque eu não tinha mudado para data ainda. Quando eu vou para a próxima que eu mudo, ela vira data. Então, todas essas transformações que eu apliquei na tabela saídas 2018, eu consigo juntar as duas tabelas e aplicar tudo ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Olha só. Eu vou vir para essa primeira etapa, depois que eu acabei de puxar as coisas, né? Eu vou pegar essas colunas removidas, ó, eu vou passar para cá. Vou passar para cá. Por quê? Porque eu quero que as duas tabelas fiquem iguais, né? Então, a minha primeira etapa, ela não é mais apagar a primeira coluna. Minha primeira etapa passou a ser apagar as 7 primeiras linhas, né? É a mesma coisa que eu tenho aqui, ó. Quando eu percebe essa tabela que eu tenho aqui, ó, e percebe essa tabela, ó, nessa etapa aqui. É tudo a mesma coisa. Então, agora eu vou juntar as duas tabelas, olha só. Vou juntar as duas tabelas, acrescentar consultas. Na verdade, eu vou mesclar as consultas aqui, vou acrescentar consultas. Vou jogar as saídas 2017 aqui. E na hora que eu venho para cá, ó, ele transformou tudo em data. Transformou tudo em data, só que ele deu um errozinho aqui, ó. Porque como isso aqui não ficou na coluna, ele não deu certo. Então eu vou apagar essa etapa aqui, ó, e vou mostrar para vocês como que faz isso de outra maneira, tá? Ao invés de a gente jogar para cá direto, eu vou fazer de uma maneira diferente. Dentro do Power Query, ele tem uma opção chamada Editor Avançado. Vou clicar nesse Editor Avançado aqui, ó. E aqui, no Power Query, eu não preciso fazer nenhuma programação. Você viu, né? Eu vou apertando alguns botõezinhos e apertando esses botões, eu consigo fazer todas as transformações que a gente fez dentro da base de dados. Show de bola. Só que cada botãozinho que eu aperto desse, ele vira um comando de programação por trás das contas, tá? Mas eu não preciso saber a programação, perfeito? Não preciso saber por quê. Porque cada comando desse é só apertar um botão. Eu não preciso decorar o código. Só que quando eu clico em editor avançado, eu consigo ver aqui, ó, cada uma das etapas, o código de programação por trás delas. Então, se eu quero aplicar tudo de uma vez para a tabela saídas 2017, é só eu copiar, ó, todos os códigos aqui, ó, cancelar, saída 2017, editor avançado, eu vou colar aqui, ó. Então, copiei o código das transformações que eu fiz, colei aqui, ó, concluído. Janeiro de 2018, que foi que ele deu de erro aqui, vamos procurar. Tipo alterado. Porque ele quis mudar o tipo, ó, das colunas de janeiro de 2018, não tem problema. Vou desmarcar essa etapa, vou voltar para cá, tá? Ctrl A, transformar, detectar tipo de dados. Pronto, já não gerou erro, tá? Para quem não entendeu o problema que tinha acontecido, é porque nessa etapa aqui, tipo alterado, ó, ele tem o nome das colunas, tá vendo? Ó, deixa eu tentar aumentar, não consigo. Mas tem aqui, ó, janeiro de 2018, fevereiro de 2018, março de 2018. Só que na tabela 2017 o nome é diferente, que o nome é janeiro de 2017, fevereiro de 2017, março de 2017. Então, eu só apaguei a etapa e coloquei de novo. Apaguei a etapa, peguei todas as colunas, detectei o tipo de dados. E agora, se eu vou até a última linha, ó, a última etapa, tá tudo igual. Tá tudo igual. Não precisei aplicar todas as etapas de uma vez só. Eu copiei o código, colhei, e aí já foi tudo de uma vez. Show de bola. E agora eu vou juntar as duas tabelas, ó, acrescentar consultas, juntar as saídas 2018 aqui, e aí eu tenho as duas tabelas de pagamentos aqui, ó, com as datas de 2017 e as datas de 2018. Eu vou mudar isso aqui bem aqui, ó, para pagamentos. E aí eu tenho uma tabela completa de pagamentos, tá? Show de bola. Agora vamos carregar aqui
a última tabela, que é a tabela de recebimentos. Quem quer fazer alguma pergunta, pessoal? Ninguém fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? E aí na hora que eu carregar a tabela de recebimentos para cá, ó, a gente vê aqui, ó, não tem nada para fazer realmente não, né? Só apagar essa última coluna, botão direito, remover. Vou mudar o nome aqui, ó, para recebimentos. Show de bola. Daí eu já tenho minha tabela de recebimentos pronto, minha tabela de pagamentos pronta, minha tabela de plano de contas pronto. Aí, como eu juntei as duas tabelas de pagamentos em uma só, eu não preciso carregar a tabela saídas 2018. Então, botão direito, ó, desmarca a opção de habilitar carga. Você pode ver que ela fica até em itálico, tá? O que é que isso significa? Que ela não vai ser carregada para dentro do Power BI. Por quê, João? Porque ela já está aqui dentro da tabela de pagamentos, né? Você lembra que a gente clicou em consultas acrescentadas e aí eu passei a ter as datas de 2018 aqui em uma tabela só de pagamentos. Show de bola? Agora eu vou clicar aqui em fechar e aplicar, que vai carregar as tabelas pra gente. Márcio perguntou aqui, ó, referente ao Google Sheets, dá para trabalhar com ele em análise? Dá sim, Márcio. Inclusive tem várias aulas de Google Sheets lá dentro do Profissão de Século, né? O Google Sheets, inclusive, já trabalhei com várias empresas grandes com Google Sheets, tá? Lojas Renner, por exemplo, já fiz coisa para Lojas Renner no Google Sheets, tá? Aí vai realmente de escolha da empresa, né? Se a empresa ela quer pagar pela licença do Excel, pode usar o Excel, senão a pessoa vai para o Google Sheets, que é gratuito, né? Vai dependendo de algumas escolhas da empresa, beleza? Então, no momento que eu clico em fechar, aplicar e carrega a minha base de dados, percebe que agora eu tenho 3 tabelinhas aqui, ó. Tenho minha tabela de plano de contas, eu tenho minha tabela de pagamentos, eu tenho a minha tabela de recebimentos. Tenho as 3 aqui, beleza? E uma coisa legal do Power BI, ó, que eu tenho essa aba aqui de dados no canto esquerdo, ó, clico aqui, parece uma tabelinha. E aí quando eu clico em pagamentos, ó, eu tenho tipo uma pré-visualização da tabela de novo. Se eu clico em recebimentos, tem tipo uma pré-visualização da tabela de novo. Show de bola. Foi mal. E aí, pessoal, olha só. Aqui eu tenho uma coluna plano de contas, vocês estão vendo? Tem uma coluna plano de contas que ela tem vários números, ó. Aqui eu tô vendo rápido, é tudo 11. Vamos lá na tabela de plano de contas aqui. Então, 11 é uma entrada de uma receita operacional. Show de bola. Então, eu sei que aquelas linhas onde o plano de contas está com código 11 é porque é uma receita operacional. Show de bola. Vamos lá em pagamentos. Aqui eu estou com o ID da conta 21. O que é 21? Vamos ver. O 21 é uma saída de um custo operacional fixo. Então, o número 21 é a saída de custo operacional fixo. Como que eu trabalharia isso lá no Excel, né? Lá no Excel eu faria um PROC-V e aí ele ia puxar a informação na outra tabela, né? Então eu tenho um código nessa tabela e eu tenho a descrição desse código em outra. Então eu tenho o código 21 aqui na tabela de pagamentos. Aí eu faria um PROC-V com plano de contas no Excel e eu puxaria. Beleza, esse 21 é uma saída de um custo operacional fixo. Show de bola. No Power BI eu não tenho PROC-V. Tem uma coisa que é ainda melhor, que é essa terceira abazinha aqui, ó, de modelo de relacionamentos, tá? Então eu sempre gosto, ó, de colocar as tabelas fato embaixo e as dimensões em cima. E aí no Power BI eu tenho uma espécie de PROC-V automático, tá? Que é ali um relacionamento entre as duas tabelas de maneira automatizada. Como que isso funciona? Vou pegar o ID do plano de contas, ó, vou segurar e vou arrastar para cima da coluna ID conta na tabela de pagamentos. Vou pegar o ID do plano de contas, vou segurar e arrastar para dentro do plano de contas ID da tabela de recebimentos. E agora, quando eu volto aqui para a aba de relatório, se eu quero criar um visual aqui, por exemplo, olha só, aqui um visual, aqui meus pagamentos, vou colocar aqui um valor, ó, puxar aqui o meu valor para o gráfico, vou vir aqui no meu plano de contas, movimento, ó, eu consigo ver, ó, movimento, ó, pagamentos, ó, movimento de saída, lançamento, olha só, custo e despesa. Então, ele automaticamente, ele quebra as duas coisas, ó, ele consegue ir lá na tabela de pagamentos, identificar cada um dos IDs e a partir desses IDs do plano de contas, ele consegue saber o que é custo e o que é despesa. Por isso eu consigo criar esse gráfico rapidamente de custo e despesa.
Ah, e se eu quisesse saber o tipo do meu movimento de pagamento? Ah, é um custo variável, uma despesa variável, ou é um pagamento fixo ali para mim? Eu consigo ter essa informação também. Perfeito? Então, show de bola. E aí, se eu quiser saber de recebimentos também, olha só, posso puxar o valor recebido para cá, ele mostra para mim que é uma receita, né? Olha, o movimento de entrada, o lançamento de receita, a conta operacional, não operacional. Ele tem essa visão aqui pra gente. Ele automaticamente quebra a partir desse relacionamento. É como se fosse um PROC-V automático, tá bom? Então vamos desmarcar isso aqui. Próxima coisa que eu quero fazer, deixa eu apagar esse gráfico aqui, ó. Eu quero importar aqui para dentro o plano de fundo, né, o background que a gente vai trabalhar. Inclusive, quando essa aula ficar disponível, a gente terminar, vocês vão poder baixar aqui na descrição, tá? Se você estiver vendo depois, vai poder baixar aqui na descrição a base de dados desse relatório e esse plano de fundo que a gente vai usar agora, tá? Então, vamos utilizar um plano de fundo aqui, ó, tela de fundo, né? Então, desmarco tudo, venho aqui, ó, nesse pincelzinho aqui, tela de fundo, clico em procurar imagem, eu vou clicar aqui, ó, dashboard financeiro. Na hora que eu faço isso, não aparece nada, né? Não aparece nada porque, por padrão aqui no Power BI, ele vem com a transparência em 100%. Então, eu tenho que colocar a transparência em 0. Ele mostra aqui pra gente tudo, tá? Eu só preciso fazer mais uma alteração, que eu tenho que mudar o ajuste da imagem aqui, ó, de normal para ajuste. Ele fica bem direitinho aqui. Então, esse é o dashboard que a gente vai montar, tá? Eu quero que a gente coloque aqui, ó, o valor da nossa receita, tá? Todos os nossos custos aqui, as nossas despesas aqui, tá bom? O nosso lucro ou seria o resultado, né? Lucro ou prejuízo, fechado? Lucro ou prejuízo. Aqui eu quero que a gente coloque, ó, um gráfico com a receita ao longo dos meses, tá bom? Receita ao longo dos meses. E aqui também custos e despesas ao longo dos meses, aqui o resultado por cliente. O que é o resultado, tá? É toda a minha receita, certo? Toda a minha receita menos o quanto eu paguei. Show de bola. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a nossa receita aqui. Como que eu faço isso, né? Então, para a gente fazer esses cálculos dentro do Power BI, a gente vai começar a entrar dentro de uma linguagem chamada DAX, tá? Que é a linguagem para cálculos aqui do Power BI. E eu gosto sempre de organizar, deixar o Power BI todo bonitinho, todo organizado. Então a gente vai clicar aqui em inserir dados, olha só. Eu vou mudar o nome da minha tabela para medidas. Por quê? Porque todos os cálculos eu vou armazenar dentro disso aqui como se fosse uma pasta que sempre que eu quiser procurar algum cálculo, o cálculo vai estar dentro dessa pasta para ficar bonitinho, para ficar organizado. Então, show de bola. Carreguei minha tabela de medidas para cá, olha só. E aí, para eu somar toda a minha receita, eu preciso somar a coluna valor recebido da tabela recebimentos. Como que eu faço isso? Olha só. Botão direito na tabela de medidas, aperto em nova medida. Eu vou colocar aqui, ó, aumentar aqui o tamanho, se vocês conseguirem ver. Receita. A fórmula para eu fazer um cálculo de soma dentro do Power BI é o SUM, tá? É bem simples realmente no Power BI, né? Não vai ter nenhuma fórmula com nome difícil e tal. Você vai pegar o nome em português, traduzir para inglês, SUM. Como que é divisão? Divide. Como que é média? Average. É sempre assim, tá? É pegar o nome da medida em português, traduzir para inglês, pronto, já bateu. É só isso realmente, tá? Então vamos lá, recebimentos. Eu quero ir lá na tabela de recebimentos, eu quero somar a coluna valor recebido, tá? Aperto o Tab aqui, ó, fecho. Ele automaticamente já calculou pra gente, tá? O quanto de receita a gente tem. Então vou clicar aqui em visualizações agora, ó. Vou clicar aqui nesse 1, 2, 3, vou apertar nesse botão de receita, ele mostra pra gente aqui, ó, que a gente teve 44,64 milhões de receita. Show de bola? E aí depois que eu crio minha primeira medida, ó, eu vou vir nessa minha coluna 1, botão direito, ocultar, para ficar só os meus cálculos aqui. E aí quando eu faço isso, Power BI até joga minha tabela lá para cima, para eu conseguir ver tudo bem direitinho, tá? Então vamos organizar essa nossa medida bem aqui, ó. Esse nosso indicador aqui, ele tá bem grande, né? Tá meio estranho. Vamos diminuir ele um pouquinho para ele ficar mais bonitinho. Vou deixar um 33 aqui, acho que tá bom. Vou diminuir o preto, né? Para não ficar esse preto assim tão escuro. Rótulo de categoria. Botar aqui um
10 tá bom, deixa eu ver se tem uma fonte melhor aqui. Não tem Montes Ferrar, que eu normalmente uso. Vamos deixar... Deixa eu ver essa symbol aqui. Nossa, symbol tá estranho, que é isso? Segu e semi-bold. Pronto, isso aqui. Segu UI semi-bold, top. E aí eu vou colocar também esse preto aqui um pouquinho mais claro. Tá show de bola. E aí só tem um detalhe, né? Sempre a gente viu isso na última aula de Power BI, né? Sempre que eu crio um visual dentro do Power BI, ele vem por padrão, ó, com esse plano de fundo branco, tá vendo? Aqui eu passo aqui em cima das coisas e tem tipo uma coisa branca atrás dele, tá? Vamos só tirar esse plano de fundo aqui, ó, no pincel, geral, efeitos, desmarca o plano de fundo. Aí se eu arrasto ele agora, olha só, ele não tem mais o plano de fundo, tá vendo? Fica mais bonitinho, então top. Perfeito. Agora temos o nosso cálculo de receita, perfeito? Vamos fazer o nosso próximo cálculo aqui, ó, botão direito, medidas. Vou criar um cálculo aqui, ó, que é pagamentos. Então, pagamentos vai ser uma soma da minha tabela de pagamentos, coluna de valor, tá? Uma soma da minha tabela de pagamentos, coluna de valor. Daí eu vou copiar esse meu cartão, vou colar aqui do lado, ó, e aí eu vou só mudar o campo que está nele. Eu vou excluir o campo de receita, vou colocar o campo de pagamentos aqui. Eu falei para vocês que eu queria que bem aqui fosse o quê? Fossem os nossos custos, ó. Então posso chegar bem aqui em plano de contas, tá? Plano de contas, movimento aqui, ó. Não é movimento não, tipo. Ó, então eu tenho aqui lançamento, tá vendo, ó? Vou selecionar custo. Então peguei aqui, ó. Peguei a coluna de lançamento do plano de contas, segurei e arrastei para essa aba de filtros, onde eu tenho filtros neste visual. Apertei aqui custos, ó. Ele aparece para a gente agora somente o que foi pagamento relacionado a custo. Show de bola? Agora eu vou copiar aqui e colar aqui, ó, do lado. E aí eu vou mudar o meu tipo de lançamento, ó. E eu vou mudar isso aqui, ó, para despesa agora. Só que eu tenho que renomear aqui, né? Ele tá aparecendo pagamentos embaixo para as duas, tá? Vou clicar aqui duas vezes, ó, despesa. Aparece pra gente despesa. Vou vir nesse aqui, ó, clicar duas vezes custo. E aparece pra gente custo. Então agora, facilmente, eu já tive 3 indicadores aqui. A receita da minha operação, o meu custo, a minha despesa. E agora eu preciso do meu resultado aqui, que é o quê? A minha receita menos o meu custo e a minha despesa. Como que eu faço isso? Vamos lá, botão direito, nova medida, resultado. Resultado. Meu resultado vai ser o quê? Ó? A minha receita, que eu já calculei, não preciso mais calcular de novo, menos os meus pagamentos. Pagamentos. O resultado é a minha receita menos meus pagamentos. Vou copiar e vou colar aqui, ó. Eu tenho que tirar o filtro de lançamento. Eu vou pegar aqui resultado, ó, 3,94 milhões, que faz sentido, né? Se eu somar todos os meus custos e as minhas despesas e eu diminuir da minha receita, dá 3,94 milhão, que é o resultado da minha operação. Show de bola? Tá dando para acompanhar, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá dando para acompanhar a criação dos indicadores aqui? Alguém tem alguma dúvida? Manda aqui no chat para mim, ó. Manda aqui no chat, tô acompanhando. Daqui tô acompanhando, saber que vocês estão aqui mesmo. Show de bola, vamos lá. Próximo passo, olha só. Eu quero ter uma tabela bem aqui, ó, que eu consiga ver a receita ao longo dos meses, tá? Para poder ter essas visualizações ao longo do tempo, eu gosto muito desse gráfico aqui de barras, olha só, gosto muito dele, tá? Eu vou clicar nele aqui, ó, e eu vou arrastar ele para ficar desse tamanho aqui. Show de bola. Vou vir aqui em medidas, receita, tá? E eu vou vir aqui na tabela de recebimentos, vou pegar minha data, olha só, pá, data. Eu vou desmarcar trimestre e eu vou desmarcar o meu dia. E aí eu consigo ver aqui pra gente, olha só, eu tenho uma visualização, o gráfico tá bem feio, né? Mas eu consigo ter uma visualização aqui, ó, da minha receita ao longo do tempo, tá vendo, ó? Não dá pra ver tão bem aqui, deixa eu aumentar aqui pra vocês. Consigo ver a minha receita ao longo do tempo, tá vendo? Show de bola. Deixa eu aumentar aqui, vai ficar melhor pra vocês agora nesse momento da aula. Show. Então, vamos voltar aqui. Então, beleza. Show de bola.
E agora, para limpar esse gráfico, né, que está cheio de coisa, várias coisas que deixam o gráfico difícil de enxergar, vou vir bem aqui, ó, formatar o visual, tá? Geral, vou tirar o meu título, não preciso de título no gráfico, eu já tinha título no meu plano de fundo, tá? Vou vir bem aqui, ó, eixo X, eu vou desmarcar aqui, ó, o meu eixo X, tá? Vou desmarcar o meu eixo X, na verdade eu vou deixar o eixo X aqui, porque eu tenho que desmarcar o meu eixo Y, ó. Aqui, ó, não preciso do título, eu já sei que é receita. Não preciso dos valores, né? Aí já ficou um pouquinho mais fácil de ver, tá vendo que deu mais espaço, ficou um pouquinho mais fácil de ver. Só que como eu não tenho mais os valores aqui do lado, para eu conseguir acompanhar, né? Para eu conseguir acompanhar, olha só, mais ou menos o valor dos meses, vou vir bem aqui em rótulo de dados, ó, eu vou marcar os rótulos de dados. Então agora, ó, agora eu consigo ver em cima de cada mês, ó, o valor que eu tenho para cada um daqueles meses, né? Consigo ver o valor que eu tenho para cada um daqueles meses. Só que, putz, está muito cheio, está muito ruim de ver. Eu vou criar um filtro aqui em cima, olha só. Vou criar um filtro aqui em cima, que é o nosso painel de filtros, ó. Eu vou colocar um filtro aqui, ó, vou clicar aqui para baixo, ó, hierarquia de dados, vou criar um filtro de ano. Criar um filtro de ano aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho. Ele não tá... Pronto, deixa eu tirar esse controle deslizante aqui. Tá dando pra ver, configurações. Vou colocar aqui, ó, suspenso. Show de bola. Clicar pra baixo, seleciono só 2018 e eu consigo ver, ó, só os dados 2018. Fica um pouquinho mais fácil, né? Porque tem muita informação, tem muita coisa. E aí não dá pra gente, também não vai fazer a análise 2 anos ao mesmo tempo, né? Não vai fazer a análise 2 anos ao mesmo tempo. Só que você percebe que no momento que eu crio esse filtro aqui, e o filtro 2018, ó, ele não está filtrando o custo e despesa, não está filtrando. 2018 aqui, ó, está filtrando só a receita. Ó, 2018, 27 milhões. 2017, 17,6 milhões. Então, quando eu crio esse filtro de uma data que ela vem da tabela de recebimentos, eu não consigo filtrar ao mesmo tempo a minha tabela de pagamentos também. Então, assim como eu tenho no plano de contas aqui, ó, que eu consigo criar dentro de um mesmo gráfico, deixa eu mostrar para vocês, olha só. Movimento. Aí eu trago para cá, ó, receita e pagamentos. Eu consigo ver dentro dos dois, dentro do mesmo gráfico, eu consigo ver a informação tanto de receita quanto de pagamento. Eu não consigo, ó, se eu colocar uma data aqui, ó, colocar um ano, por exemplo, né? E aí deixa eu excluir esse filtro aqui, ó, se vocês verem. Eu não consigo quebrar isso por pagamento. Você está vendo que o pagamento, tanto em 2018 quanto em 2017, está 40 milhões? Ele não está conseguindo entender qual que é o valor para cada ano dos pagamentos. Isso acontece porque eu também preciso ter uma tabela principal, é o que a gente chama de dimensão de calendário, que essa dimensão de calendário, ela vai conseguir filtrar as datas das tabelas de recebimentos e das tabelas de pagamentos, tá? Então, para a gente criar nossa dimensão de data, olha só, vou vir aqui em transformar dados, beleza? De novo, vou clicar aqui para baixo, ó, nova fonte, consulta nula, e aí você vai colocar igual, ó, list.dates, tá? Lista de datas, list.dates, só isso você precisa colocar, tá? List.dates, vou clicar aqui no start, ó, coloco qualquer data, tanto faz. Importante é no count e no step eu colocar 1. Pode colocar qualquer data no start, não tem problema. O importante é no count e no step você colocar 1. É a única fórmula talvez que você precisa decorar dentro do Power BI, tá? List.dates, a gente vai gerar uma lista de datas que vai ter todas as datas que estão dentro da tabela de pagamentos e todas as datas que estão dentro da minha tabela de recebimentos, tá? Então eu coloco aqui qualquer data dentro do start, tanto faz, mas eu coloco 1 e 1 dentro do count, dentro do step. É a única coisa que eu preciso fazer. Eu clico aqui em invocar agora, olha só. Eu clico aqui em para a tabela. Ele pergunta alguma coisa aqui, eu vou só apertar OK, tá? Eu vou mudar o nome disso aqui, ó, para de calendário. Ele me gera um tal de column 1, que eu vou mudar isso aqui para coluna de data. Eu vou mudar o tipo também, ó, para data, certo? Então agora eu tenho uma tabela que ela vai ter, que ela no momento só tem uma data, mas a gente vai mudar isso aqui para ter todas as datas que estão dentro da tabela de pagamentos e todas as datas que estão dentro da tabela de recebimentos, tá?
E aí, nesse momento eu tenho uma coluna que ela tem a data e ela tá tipo data já também, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, ó, vou vir aqui em editor avançado, tá? Vou explicar para vocês a lógica primeiro, tá? Então dentro da tabela de pagamentos, pessoal, eu tenho várias datas, vocês concordam aqui comigo, ó? Eu tenho aqui, ó, colocar aqui, ó, em ordem crescente. Eu tenho a primeira data sendo 1º de janeiro de 2017. Eu tenho a última data sendo dia 12 de janeiro, ou esse aqui é 1/12? Deixa eu botar aqui. Deve ser 12 de janeiro, né? Eu fico na dúvida, porque como o Power BI é em inglês, né? Aí, às vezes, fica na dúvida que tá primeiro se é o mês, se é o dia. Então, 12 de janeiro de 2018 é a última data. Minha primeira data é o quê? Dia 1º de janeiro de 2017. Minha última data, dia 12 de janeiro de 2018, para pagamentos. Para recebimentos, olha só. Minha primeira data de recebimentos, dia 1º de fevereiro de 2017. E minha última data de recebimentos é dia 28 de dezembro, né? Então aqui, ó, esse primeiro número é o mês, né? Dia 28 de dezembro de 2018, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, olha só. Eu acabei de ver rapidamente aqui, tá? Que a primeira data, né? A data mais antiga, ela tá dentro da minha tabela de pagamentos. Aqui, ó, dia 1º de janeiro de 2017. É a data mais antiga que eu tenho. E quando eu vou para recebimentos, ó, e eu ordeno aqui da data menor para maior, tá no dia 2, né? Dia 2 é depois do dia 1, certo? Então a menor data é dia 1º de janeiro de 2017, né? E a última data é dia 28 de dezembro, né? Então a minha primeira data, a data mais antiga que eu tenho dentro da minha base de dados, ela é de pagamento, né? Por algum motivo a galera pagou antes de receber. Aconteceu isso. Mas a galera terminou recebendo, né? Terminou o ano de 2018 recebendo dinheiro ao invés de pagar. Então eu vou vir aqui em calendário, olha só, editor avançado. Aqui tem uma formulazinha, tá? Vou vir bem aqui, ó. Eu quero pegar a menor data da minha tabela de pagamentos, que eu já vi que lá tem a data mais antiga. Então eu quero pegar que data é essa, tá? Então vou colocar aqui, ó, primeira data. Vou chamar de primeira data e vou colocar igual, ó, list.min. E vou passar aqui dentro, ó, pagamentos, data, vírgula. Pronto, dá um concluído aqui. Deixa eu só confirmar se o nome da tabela é data, e data sim, ó. Então, na hora que eu fiz isso, ó, e eu venho aqui em etapas aplicadas, você pode ver que a minha primeira etapa tá bem aqui, ó, dia 1º de janeiro de 2017. Por quê? Eu consegui utilizar uma função que ele foi lá na tabela de pagamentos e ele pegou a primeira data que estava na coluna de data. Show de bola, era isso que eu queria fazer, porque é lá que as minhas datas começam, né? Agora eu venho aqui em recebimentos, eu quero pegar a última data da tabela de recebimentos. Como que eu faço? Ó? Editor avançado, última data, que vai ser list.max, né? Se a menor data é list.min, a maior é list.max. É a única diferença, tá? Menor data, como que eu pego? List.min. A maior, list.max. Muda só o final, né? Min de menor, max de maior. List.max, ó, recebimentos, data, fecha parênteses, show de bola. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que calcular a diferença de dias de uma data para outra. Porque imagina que eu tenho uma data que ela começa no dia 1º de janeiro de 2023 e a última termina dia 31 de dezembro de 2023. Você concorda comigo que eu tenho que gerar uma lista com 365 datas? Porque começa no primeiro dia do ano, termina no último dia do ano. E um ano tem 365 dias. Então, eu preciso pegar a primeira data e a última, porque eu preciso saber quantas datas estão entre essas duas datas para eu poder gerar uma tabela com todas elas, certo? Então, eu vou calcular a diferença, ó, quantidade dias. Vou chamar de quantidade de dias, coloco igual. Tem uma fórmula aqui, ó, duration.days, que é última data menos primeira data. Eu tenho que somar um mais um no final aqui, tá? Somo mais um aqui no final. E eu vou alterar o que, ó? Esse data aqui que eu marquei, que eu apertei qualquer data lá naquela hora, vou colocar a primeira data aqui agora, ó. E esse segundo aqui eu vou colocar a quantidade de dias, tá? Então no primeiro negócio que tem bem aqui, ó, consulta 1, eu coloco a minha primeira data. No segundo aqui eu coloco a minha quantidade de dias. Vou apertar um concluído agora, ó. Ele gerou para mim uma tabela com todas as datas que estão na minha base de dados, olha só.
Se eu ordeno agora do menor para o maior, eu vejo que a primeira data é dia 1º de janeiro de 2017. Se eu ordeno do maior para o menor, eu vejo que a última é 28 de dezembro de 2018. Então ele gerou uma tabela com todas as datas que estão em pagamentos e recebimentos. Agora eu vou criar mais algumas colunas, tá, pessoal? Vou chegar aqui, ó, adicionar coluna, ó. Vou adicionar uma coluna de ano. Então clico aqui em data, ano, e ele gera para mim uma coluna de ano. É por isso que eu gosto, é meio chatinho, né, você utilizar esses códigozinhos aqui para gerar essa tabela, mas aí quando eu vou criar essas colunas personalizadas agora, fica bem mais fácil, né? Às vezes a galera aprende a criar essa tabela de data utilizando uma fórmula chamada Calendar Auto. Calendar Auto. Funciona também, tá? Mas eu prefiro fazer aqui com M, acaba que eu uso um pouquinho de programação até, né? Mas é só porque aí nas colunas que eu vou adicionar agora, ó, eu consigo adicionar, se eu quiser saber o nome do mês, data, aqui ó, data, mês, ó, nome do mês. Aperto um botão, pá, já consegui, entendeu? Para mim fica mais fácil, por isso que eu prefiro fazer aqui. E aí, como o nome do mês é muito grande, eu vou pegar só os 3 primeiros dígitos, tá? Como é que eu faço isso, ó? Transformar aqui, ó, extrair aqui, ó, primeiros caracteres. Vou colocar 3 aqui, ó. Pegar só os 3 primeiros dígitos desse mês. Eu vou apertar com o botão direito aqui, ó, transformar, colocar cada palavra como maiúscula e agora eu tenho a primeira letra maiúscula, tá? Transformar, ó. Colocar cada palavra em maiúscula, agora eu tenho a primeira letra maiúscula. E agora eu vou gerar outra coluna, que é o quê, ó? Vou segurando na coluna de nome do mês, aperto Ctrl em ano, vou vir aqui em adicionar coluna, ó. Mesclar colunas, eu vou chamar isso aqui, ó, de mês, ano. E agora eu tenho uma coluna, ó, janeiro 2017, janeiro 2017, fevereiro 2017. Perfeito? Consigo fazer isso sem precisar utilizar muitas fórmulas, só aquelas gerando a tabela, tá? Vou só clicar na engrenagem aqui, ó, separador personalizado, vou colocar um traço aqui, ó. Não, vou colocar uma barra, né? Traço, prefiro traço. Ok? Ele vai colocar um traço no meio, ó. Janeiro, traço 2017. Fevereiro, traço 2017. Março, traço 2017. Então, show de bola. Ficou top isso aqui. Beleza, nome do mês. Vou mudar isso aqui, nome do mês, abreviado. Eu vou criar outra coluna aqui, ó. Data, mês, nome do mês. Vai ter o nome do mês completo. Top. E eu vou pegar aqui, ó. Botão direito, transformar, colocar cada palavra maiúscula. Para ele ficar com a primeira letra maiúscula. Show. Terminei de criar minha dimensão de calendário, vou clicar aqui em fechar e aplicar. Ele está carregando aqui para cá de novo, tá? Vou vir aqui em relacionamentos, ó, calendário. Agora eu preciso relacionar as duas tabelas, igual eu fiz com o plano de contas, tá? Então vou segurar aqui e arrastar a data para dentro de data aqui. Segurar e arrastar a data aqui, ó, para dentro da data de pagamento. Então relacionei já com as duas tabelas, tá? Então, na hora que eu fiz isso, ó, vou apagar esse campo daqui, vou vir aqui em calendário, ó, vou colocar aqui, ó, mês, ano, e agora eu tenho pra gente, ó, todos os meses aqui, top todos os meses. Agora eu vou colocar um filtro, ó, colocar um filtro aqui, show de bola. Colocar um filtro aqui, quero filtrar por ano. Clicar aqui em editar, ó, formatar o visual, configurações, segmentação, estilo, suspenso. Selecionar 2017, agora eu tenho todos os meses de 2017 aqui. E agora percebe que quando eu filtrei, ó, meu custo também mudou, minha despesa também. Essa é a diferença, ó. 2018, tá vendo que muda? Então agora mudou tudo, ó. Mudou tudo. Só que uma coisa que talvez você não tenha percebido, ó, se eu aumento aqui o gráfico, é que ele não está ordenando pelos meses, ó. Se eu chegar aqui, ó, classificar eixo por mês e ano, ele vai ordenar por ordem alfabética. Tá percebendo isso? Ó? A, D, F, J, M, N, O, S. Ele não está ordenando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele não identifica de maneira automática isso, tá? Então eu preciso criar uma coisa aqui dentro do Power BI para dizer, Power BI, olha só, isso aqui é uma data. Eu tenho que interpretar isso aqui não em ordem alfabética, mas na ordem dos meses, tá? Então, por exemplo, uma coisa que também que tem ordem, classificação de uma prova, né? Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Não é porque bronze começa com B que vem antes.
Não, ouro que vem antes, é a maior classificação. Só que normalmente essas ferramentas, elas não vão entender que ouro é para vir primeiro, que prata é para vir segundo, que bronze é para vir terceiro. Você tem que dizer para elas normalmente vão querer classificar em ordem alfabética. E como que eu faço isso? Olha só, transformar dados aqui, ó. Vou vir aqui na minha dimensão de calendário, adicionar coluna, data, mês, eu vou clicar aqui em mês, olha só. Então agora eu tenho o meu ano, eu tenho o meu mês, eu vou fazer o seguinte, coluna personalizada, vou colocar aqui, ó, mês, ano, número, vou chamar essa coluna de mês, ano, número. O que é que eu vou fazer nessa coluna, olha só. Vou pegar o meu ano, vou multiplicar por 100, eu vou somar com o mês, só isso. Ano vezes 100 mais mês, só isso. Ano vezes 100 mais mês, olha só, dando um ok aqui, ó. Eu tenho 2017, 01, 2017, 02, 2017, 03, 2017, 05, 04, percebe? Então tem o ano e o mês. Ano, mês, ano, mês. Se eu venho aqui nos meses que começam com 10, ó, 2017, 12, 2017, 11, 2017, 10. Então show de bola, ficou perfeito. Agora só preciso clicar aqui, ó, colocar isso aqui no tipo inteiro, voltar e fechar e aplicar essa coluna que a gente acabou de criar, tá? Para que vai servir essa coluna? Você já vai entender, ó. Vou clicar aqui em aba de dados, dimensão de calendário, e você concorda comigo, olha só, que agora eu tenho uma ordenação, porque agora eu consigo dizer para o Power BI, ó, que 1701 é menor que 1702, que é fevereiro de 2017. Consigo dizer para o Power BI que 1703 é menor que 1704, que na verdade seria 1703, né? 1703, 1704, 1705, 1706, 1707. É fácil para uma ferramenta dessa agora entender que um número é maior que o outro, que um número é menor que o outro. Eu consigo usar essa fórmula que eu acabei de construir para vir aqui em mês e ano, ó, classificar por coluna, mês, ano, número. Agora ele vai pegar essa lógica dessa coluna que eu acabei de fazer. Quando eu voltar para cá aqui agora, ó, tá tudo ordenado direitinho. Ó, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, tá vendo? Aí eu posso só mudar isso aqui, ó, para ser em ordem crescente. Aí começa de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agora ele identificou a ordem correta dos meses. Top. Posso colocar aqui agora, ó. Show de bola. Perfeito. Agora ficou massa aqui pra gente, hein? Ficou massa aqui pra gente. Só ficou muito grande o nome do mês, com o mês do ano. Vou mudar isso aqui só para nome do mês. E eu vou ter que ordenar aqui o nome do mês também. Classificar por coluna, mês, ano, número. Classificar por mês aqui. Perfeito. Classificar este nome do mês abreviado. Aqui. Ordem crescente. Opa, eu cliquei só para ordenar o nome do mês, né? Tem que ser nome do mês abreviado. Ordenar por mês aqui. Perfeito, tá aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Perfeito, ficou show de bola agora o nosso gráfico. Ó. Agora o ano, ó, se eu filtro 2017, filtra tudo aqui, ó. Custo, despesa, receita, filtrou tudo. Por quê? Porque eu criei uma tabela só com as datas, e essa tabela de datas, ela filtra as duas tabelas ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de dimensão, tá? Eu vou pegar esse meu gráfico agora, vou colocar aqui embaixo, olha só. Eu vou tirar aqui minhas receitas, eu vou colocar os meus pagamentos aqui. Top. Então agora eu também tenho, aqui em cima eu tenho o quê? Ó? As minhas receitas ao longo dos meses, e embaixo eu tenho os meus custos e as minhas despesas, que foram todos os pagamentos que eu fiz mês a mês, tá? Só que, como os dois estão na mesma cor e pagamento é uma coisa que sai, eu, João Pedro, gosto de mudar de cor, tá? Gosto de vir aqui em formatar o seu visual, colunas, eu gosto de colocar uma cor, sei lá, um vermelho assim, para a pessoa bater o olho, esse aqui não é Fortaleza não, tá? É para a pessoa bater o olho e ver, opa, vermelho é saída, vermelho é despesa, pá, top, show de bola, né? Fica fácil da pessoa bater o olho e entender, opa, isso aqui é o que entra, isso aqui é o que sai. Eu gosto de trabalhar com cores dessa maneira, tá? Então aqui, ó, tem o meu filtro de ano, né? Vou deixar meu filtro de ano aqui. Posso colocar um filtro também, por exemplo, ó. Vamos vir aqui no nosso plano de contas.
Posso criar um filtro de conta, por exemplo, se eu quiser ver só operacional, só não operacional. Se eu quiser ver o tipo, né? Posso criar um filtro aqui de conta. Vamos pegar aqui, ó, filtro de conta. Se eu quiser ver só o que é não operacional, consigo ver. Só o que é operacional, consigo ver também, tá? Aqui eu consigo ver dessa forma, caso eu quiser. Beleza? E agora, pessoal, a gente vai clicar aqui, ó, um gráfico aqui bem polêmico, tá? Bem polêmico mesmo, que é um gráfico aqui, ó, que é o gráfico que a gente chama de gráfico de rosca, tá? Vou pegar aqui a nossa receita, ó, valores, vou trazer a conta para cá, ele vai ter uma divisão aqui, ó, do que é operacional, do que não é operacional. Só que na hora que eu faço esse gráfico, fica mó difícil de entender. Eu vou vir bem aqui no pincelzinho, ó, vou desmarcar minha legenda, tá? Vou vir em geral, vou desmarcar o meu título, não tem problema. Só que agora eu vou vir em rótulos de detalhe, olha só. Aqui em conteúdo do rótulo, eu vou colocar o que, ó? Categoria percentual do total, tá? Posição, preferir dentro, preferir fora. Tá meio ruim dele enxergar aqui, né? Externo. Não tá dando para ler perfeitamente, mas a pessoa consegue ver aqui, ó, não operacional. Operacional a pessoa consegue, não tá dando para ler 100%, mas ela consegue entender aqui o que é não operacional. Qual que é a porcentagem do operacional. Posso colocar todos os dados também, ó, todos os rótulos de detalhe. Não, posso não, porque não dá para ver. Então vou preferir categoria percentual do total. Então show de bola. Tem um gráfico aqui, ó, com as minhas receitas ao longo dos meses e do outro lado a porcentagem da minha receita, que foi receita operacional, 92,44%, e a outra porcentagem que foi de receita não operacional, foi 7,56%. E aí você pode usar tanto o gráfico de rosca, né, ou se tem essa polêmica toda, você pode usar gráfico de barra também, tá? Eu nesse caso vou usar gráfico de rosca, eu acho que é um pouquinho mais bonitinho e não vai prejudicar o entendimento, né? Porque a galera demoniza muito gráfico de pizza, demoniza muito gráfico de rosca, só que são só duas informações. Uma coisa é tu criar gráfico de pizza assim, ó, gráfico de pizza. Vou botar aqui no Google pra gente achar aqui. Uma coisa é você ter um gráfico de pizza desse jeito aqui, ó. Cadê? Assim, ó. Não dá pra entender isso aqui. Não dá pra ler, tem 1 milhão de categorias aqui, não dá pra saber o que é o que, né? Agora, quando eu tenho só duas, não tem problema, tá? Fica fácil de entender, beleza? Eu vou criar outro gráfico aqui embaixo, ó. Eu quero saber o tipo dos meus pagamentos, tá? Se ele é variável ou não, se ele é fixo ou se ele é variável, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou pintar isso aqui também, ó. Valores. A cor aqui, não é fatias, né? Fatias, variável, vou colocar essa cor aqui. E não variável, vou colocar uma cor um pouquinho mais escura do fixo, né? E agora eu tenho dois gráficos aqui, ó. Gráfico de rosca. Operacional, não operacional, fixo e variável. E não prejudica o entendimento, tá vendo? Que como só são duas categorias, fica fácil de eu entender. É completamente diferente, tá? Completamente diferente do que se eu tivesse 1 milhão de categorias, né? Então a galera demoniza muito gráfico de pizza e gráfico de rosca, mas tem situações sim onde pode ser utilizado. Nesse caso, inclusive, o dashboard fica bonito, fica bacana e fica fácil de entender também, fechado? É diferente de quando eu tenho várias categorias, mas quando eu tenho só duas, pode usar gráfico de pizza, gráfico de rosca tranquilamente. E aí, galera, alguma pergunta? Tá ficando legal o nosso gráfico aqui, hein? Tá ficando massa. Então, uma pergunta, pessoal? Mandar alguma dúvida aqui no chat. Estamos chegando perto aqui de finalizar o nosso primeiro dashboard financeiro aí. Tivemos bastante transformação no Power Query, né? Tivemos a criação da tabela calendário aqui também. Quem quer tirar alguma dúvida aí, pessoal? Aproveitar aqui agora, a gente está chegando aqui nos passos finais aqui do nosso dashboard de portfólio, né? O primeiro dashboard de portfólio do ano, dashboard financeiro aqui. Então, show de bola. Eu vou criar aqui, ó, outro gráfico aqui, tá? E agora eu vou ter aqui a receita por cliente, tá? Vou vir aqui no meu cliente, ó, receita. Eu vou só limpar esse gráfico aqui que tá bem feiozão, ó. Vou tirar o título, tá? Vou aumentar essa largura aqui, ó, para dar para ler, tá? Vou tirar minhas linhas de grade e vou marcar meu rótulo de dados.
E vou tirar meu título, ó, porque já tem aqui em cima. E aí agora eu tenho a minha receita. Opa, deixa eu tirar aqui o meu eixo X também, né? Tirar meu eixo X. Agora eu tenho aqui, ó, meu resultado por cliente, minha receita por cliente. Então, show de bola. E aí eu tenho um dashboard financeiro completo, que eu tenho a minha receita ao longo dos meses, meus custos e despesas ao longo dos meses, tenho minha receita operacional, minha receita não operacional, o que é custo fixo, o que é custo variável. Eu tenho os indicadores em cima com o meu resultado, muito massa, né? E aí já fica tudo separadinho pra gente, né, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, top, vamos lá. Pra gente finalizar, pessoal, vocês viram que a gente criou esses dois indicadores aqui, ó, filtrando, não foi? Eu peguei o meu cálculo de pagamentos, eu joguei a coluna de lançamento aqui dentro e eu filtrei aquele lançamento para falar, tá, eu quero ver só os pagamentos relacionados a custos. Bem aqui, ó, eu quero ver só os lançamentos de pagamentos relacionados à despesa. Quero ver só isso. Mas ao invés de jogar esse filtro aqui dentro, porque o usuário, quando ele acessar o relatório, ele pode mudar. Desmarcar a despesa, colocar a receita. Desmarcar a despesa, colocar custo. Não é legal. Quero fazer um cálculo de despesa que meu usuário não consiga mexer isso, porque vai ser sempre despesa aqui. Vai ser sempre custo aqui, certo? Para ele não mexer nesse filtro. Como que eu faço isso? Consigo chegar bem aqui em medidas, ó. Nova medida. Eu vou colocar aqui agora, ó, despesa. Como que eu faço esse cálculo de despesa diretamente no DAX, tá? Tem uma função da linguagem DAX, que é a principal função da linguagem DAX, e quem já mexeu com Power BI já deve ter ouvido falar, tá? Que é a função calculate. Então vamos lá, digitar aqui, ó, calculate, ó, e quando eu abro parênteses, o que é que ele me fala? O calculate avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Então era basicamente o quê? É basicamente eu pegar um cálculo e eu aplicar um filtro nesse cálculo. A mesma coisa que a gente fez, tá? Peguei os pagamentos, joguei no cartão, joguei o lançamento e filtrei despesa. Vou fazer essa mesma coisa que eu fiz, jogando o campo de lançamento e filtrando despesa, só que vou fazer diretamente no DAX. Como que eu faço isso? Olha só. Shift Enter para pular a linha. Vou passar pagamentos aqui, ó, que é o meu cálculo de pagamentos que eu já tinha feito. Vou colocar uma vírgula aqui pra gente, ó. Shift Enter de novo, né, para pular a linha. E aqui eu vou fazer aqui, ó, lançamento igual a despesa. E aí eu fecho o parênteses do calculate. Que aí agora ele vai pegar o meu cálculo de pagamentos, ele vai aplicar um filtro nesse cálculo para dizer, quero ver somente os pagamentos relacionados a lançamentos como despesa. Salvar isso aqui agora, olha só. E vocês vão ver, ó, vamos salvar e colar aqui em outro canto. Ó. Vou deixar esse cálculo aqui, 4,79 milhões, que está com lançamento tipo de despesa aqui, ó. Agora eu vou tirar esse filtro, tá? Eu vou apagar esse campo daqui, eu vou colocar a despesa aqui, ó. Deu o mesmo valor. Deu o mesmo valor porque é como se fosse exatamente a mesma coisa. É como se eu estivesse pegando essa medida, jogando o filtro de lançamento aqui e filtrando despesa. Como se eu já estivesse fazendo isso. Só que se eu apago, não tem problema. Por quê? Porque o filtro já está dentro da medida, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para custos, ó. Botão direito, nova medida, custos. E o custo vai ser, ó, calculate, que é quando eu quero aplicar um filtro dentro do meu cálculo, tá? Shift Enter para pular a linha. Pagamentos, vírgula. Aí eu tenho que colocar aqui, ó, lançamento, e fica um negócio aqui no meio, né? Lançamento igual a custos. Custos. Fecha o parênteses. Tá? Opa, é custo sem S, né? Só custo. Então, deixa eu vir aqui, custos, ó. Colocar custo sem S. Top. Apago o meu filtro aqui, ó. Apago o meu campo, jogo custos para cá. Top. E agora eu consigo filtrar aqui, ó, bem direitinho, ó, o que é custo, o que é despesa, sem precisar ter mais o filtro aqui, porque o filtro ele foi direto na medida, tá? Dá pra gente fazer isso aqui dentro do Power BI também. E agora a gente passou a ter um dashboard completo aqui de finanças, né? De financeiro, aqui nessa nossa primeira aula, nosso primeiro Desafio Portfólio 2024, tá, pessoal? Então, obrigado a participação de todos aí.
A live vai ficar gravada, tá bom? Peguem essa live, pratiquem, façam tudo, é muito importante. Ainda mais porque teve alguns conceitos de Power Query aqui, né? Limpeza de tabelas, editor avançado, criação da tabela de calendário, que são algumas coisas um pouquinho mais avançadas, tá? Mas vou pedir para vocês assistirem a tabela de novo, porque imagina você entregar um dashboard desse de finanças para uma empresa. Cara, isso aqui dá muita informação. Dá muita informação, é um dashboard que está bonito, um dashboard que está agradável de se ver, né? Então imagina você pegar isso aqui, você entregar para uma empresa, gera muito valor. A empresa consegue realmente fazer várias análises, pensar em várias coisas a partir desse dashboard aqui. O Nilson fez uma pergunta. João, show de bola, uma pergunta fora da aula sobre a migração de plataforma. Vai acontecer? Vai sim, tá, Nilson? Vou até mandar um print lá no grupo da comunidade de alunos para vocês verem como que tá. Vai acontecer provavelmente agora, na próxima semana, né? Na virada de mês, tá bom? Mas eu vou mandar para vocês. A gente fez algumas coisas essa semana, tá? Da migração de plataforma. Agora eu tô trabalhando do escritório, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Mas eu tô aqui no escritório, não tô mais lá em casa. Então eu tô com o pessoal todo dia aqui, tá? Vamos fazer essa migração aí na próxima semana, muito provavelmente, tá bom? Então, show de bola, pessoal. Obrigado a participação de todos, né? Como eu falei, assistam e pratiquem, né? O link da base de dados do plano de fundo vão estar aqui embaixo, tá? Depois que a gente finalizar a live, eu vou subir os links aqui para vocês acessarem, tá? E é isso, pessoal. Uma coisa importante, quem tá lá no grupo do WhatsApp, tá? A gente vai lançar uma promoção para quem não é aluno do Profissão do Século, tá? Vocês vão poder levar o Profissão do Século com desconto, certo? E vocês ainda vão ganhar o curso de inglês de brinde. E vai ser 2 anos de acesso, tá? Então, Profissão do Século hoje é uma formação completa de análise de dados. O Nisson até perguntou da migração de plataforma. A gente está indo para outra plataforma, muito melhor, com muito mais coisa, que vai ter inclusive uma trilha de engenharia de dados lá dentro. E aí você vai conseguir levar o Profissão do Século, que ele hoje é R$ 69,98 por mês, né? Um acesso de 1 ano de acesso, você vai conseguir acessar a nossa plataforma. Você vai conseguir levar 2 anos de acesso por R$ 49,90. Então, 1 ano de acesso hoje é R$ 70 por mês. Você vai conseguir levar por menos de 50, 2 anos de acesso e você ainda vai ganhar um curso de inglês de brinde focado no mercado de tecnologia. João, sou aluno, também posso entrar nessa promoção? Pode, é bom que você estende o seu acesso ao curso, né? Alguns alunos me perguntaram, João, já estou no mercado, só que, cara, o curso está me ajudando. De vez em quando eu vou lá no módulo de SQL, revejo alguma coisa para aplicar aqui dentro da empresa. Ou então, João, cara, eu comecei o curso, mas eu não terminei, meu acesso está acabando, eu posso renovar que agora esse ano eu vou ir tudo para cima, né? Eu vou ir com 200% ali de mim, vou dar o meu tudo e esse ano eu vou entrar no mercado. Cara, pode entrar também, a gente vai mandar o link, tá? Lá no grupo do WhatsApp dessa promoção e ela só vai ficar até segunda-feira. Então até segunda-feira vocês vão poder entrar dentro do Profissão do Século com acesso dobrado e com curso de inglês de brinde, e isso tudo com desconto ainda, tá? Então fiquem lá no WhatsApp, para quem não está no grupo do WhatsApp ainda, lá nos stories eu postei o link do grupo, vocês podem entrar no grupo do WhatsApp, eu vou mandar o link lá, tá? Daqui a pouco vou estar mandando o link. Eu vou primeiro aqui, depois que fechar a live, né? Colocar o material na descrição da live, né? A base de dados e o background do Power BI. E depois eu vou mandar o link lá, tá bom? É uma forma que a gente está procurando, né, pessoal? Porque assim, quando eu comecei na área de dados, galera, o primeiro curso que eu comprei foi R$2.000. Na minha época era muito caro isso. Minha época era muito caro, né? Então é uma forma que a gente procura, tá? Para poder ajudar vocês conseguirem estudar sem pagar absurdos aí que a gente vê na internet e ainda tá conseguindo entrar no mercado, num curso de qualidade, com bastante conteúdo, né? Lá no Profissão do Século, inclusive, a gente não tem só conteúdo técnico, né? Tem mais de 6 horas só sobre LinkedIn, currículo, portfólio, tudo isso lá dentro, tá? Então, você vai ter acesso a tudo isso, uma forma que a gente tenta procurar aí para você ter acesso à migração de carreira, e eu sei que esse ano você está decidido, tá? Vou passar o link lá no grupo. E galera, pratiquem, tá? Aproveitem, clica aqui no link aqui embaixo. Aproveitem essas aulas gratuitas que a gente faz aqui para colocar a mão na massa, para praticar. E muito obrigado a presença de vocês nesse primeiro desafio Portfólio 2024, tá? Vejo vocês aí na próxima quinta-feira
Essa semana foi atípica, né? Que a gente não conseguiu fazer live quinta-feira, mas próxima semana a live é quinta-feira normalmente, tá, pessoal? Então, muito obrigado. Vamos só fazer aquele nosso marketing pessoal, né? Quem puder aí, pô, tira uma foto, posta que tá estudando, marca a gente aí no LinkedIn, marca a gente no Instagram, que é muito importante a gente fazer aquele marketing pessoal também. Fala, turma! Finalizando mais uma live aqui. Acabamos de montar um dashboard completo aqui de finanças, né? Na parte do financeiro, com questão de custos, despesa, receita, né? Ó, aqui, receita operacional, receita não operacional, várias coisas, dashboard super bonito, inclusive aqui, para apresentar para empresas uma excelente forma de começar com um portfólio esse ano. Então, show de bola, obrigado a participação de todos aí, pessoal. Um abraço, bom final de semana, que Deus abençoe todos vocês. Valeu, galera, tchau, tchau.